Olá, amigos, olá, amigas, estamos iniciando nossa atividade. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana em nossas vidas, dia 20 de outubro do ano de 2025. Aliás, no calendário hoje, não é oficial isso, mas no calendário hoje se comemora o dia do comerciário. Então, importante no comerciário todas aquelas pessoas que comerciam de certa maneira, seja na produtos, serviços, enfim, todas essas coisas hoje, atividade financeira, tudo isso é chamado de uma atividade de comerciário. Claro, tem aquele comerciário tradicional, que é aquele que está no seu balcão lá, vendendo tecido, vendendo roupa, vendendo isso, vendendo aquilo, e esse é o comerciário. Ou lojas comerciais, enfim. Mas, de qualquer maneira, o termo acaba abrangendo toda aquela pessoa que tem uma certa atividade de negociação, de negociar. Por isso, o dia do comerciário. Está aqui comigo na atividade hoje, à minha esquerda, o Dr. Carlos Isaia Filho. Obrigado, Dr. Carlos Isaia. Prazer em vê-lo. Que elegância aí. Esse azul e branco aí é maravilhoso. Ao menos para tentar amenizar amenizar nosso sofrimento. O domingo. Também aqui agora à minha direita, o direitista Jaime Cimenti. Muito contente de estar aqui com os amigos, né? Não, na verdade, eu sou centroavante. Centroavante. Não é direitista, é centroavante. Eu estou pela terceira via. Você é o cara que bota para dentro, então. Terceira via é centroavante. Ele é o cara que bota para dentro. É verdade, o 9. É, o 9. Que o 9 que incesta, ele incesta e conclui. Não é falso 9, né? Não, é o 9... 9 real. É o 9 rompedor. Rompedor. E ele é o que... O Dario, assim, o Dario, aliás, falando em rompedor, eu acho que ele não teve... O Alcindo teve lá naquela época do Grêmio lá atrás, né? Mas o Dario, assim, era aquele rompedor que chegava e se tirava, ia rompia mesmo. Tinha uma estatura grande, o Dario, né? Da Maravilha, né? Nós tivemos o Claudiomiro, não? O Claudiomiro também era outro. O Claudiomiro se atirava. Era o bigorna. O Claudiomiro ele fez um gol de bunda no Beira-Rio uma vez, que eu acho que o Valdomiro cruzou. E isso até o Valdomiro me contou. O Valdomiro, seguidamente, vai lá no Parque Marinha, e eu tenho uma boa relação com o Valdomiro. E ele dava risada assim, o Claudiomiro, a gente jogava na área, ele não estar lá, mas ele aparecia e se atirava, batia nele e entrava no gol. E ele fez um gol uma vez de bunda acho que foi um Grenal até no Beira-Rio, e olha, realmente era um centroavante também rompedor. Daí o Alcindo, Claudiomiro e tal, teve outros também, que é a dupla Grenal e o próprio Internacional. Bom, nós temos sempre essa tradição aqui no Atividade, de começar falando sobre futebol. E eu acho que nós gremistas aí até gostaríamos de passar esse assunto, né, já, né? Mas, de qualquer maneira, temos que jornalisticamente falar no Grêmio que levou 4 do Bahia. Poxa, esse Acarajá lá foi muito pesado para o Grêmio. Internacional se recuperou um pouco e ganhou do Sport aqui, um jogo também. Eu acabei vendo o jogo, que era mais cedo e tal, meu filho estava lá em casa, acabei vendo uma parte do jogo do Internacional, mas tanto o Grêmio quanto o Inter, eu começo contigo, Jaime, os dois times estão muito ruins. Eu nunca vi tanta ruindade na dupla Grenal. É verdade. O Inter ganhou, mas não dá para dizer que seja assim, né, um time que candidato, né, talvez a Sul-Americana, né? O futebol gaúcho está aí, né? O Inter e o Grêmio, assim, com risco ainda de rebaixamento, né? O Juventude se encaminhando para o rebaixamento. E o saldo muito negativo para esse ano aí, né? Uma pena. O Grêmio talvez tenha que até vender algum jogador para pagar contas. Chegamos ao ponto assim de vender um jogador para pagar a folha, né? Não é para investir, é para pagar a conta. Enquanto que é interessante, o Mirassol, né? Ele tem 2 jogadores lá do que foi que ele ganhou agora Chegou de São Paulo, não foi? 2 jogadores de São Paulo ganham mais do que toda a folha de pagamento do elenco do Mirassol. Então, eu acho que o futebol tem que repensar nisso aí. O futebol gaúcho, infelizmente, tá mal, né? E não vejo, assim, para o futuro, assim, o que vai se pensar para o ano que vem, né? E ainda estou falando em problemas internos, assim, de presidência, conselho, torcedor, né? Eu acho que, olha, é um rearranjo que não vai ser fácil. Eu acho que a dupla Grenal tem que se reconstituir de novo, o Inter, a única chance que teve muita gente diz que é fake news, que o presidente do PSG, né, viria com 2 bilhões para comprar o Inter aqui, né? Mas
Isso é uma notícia meio difícil de Eu sou a acreditar, né? favor, desde ele que compre e leve lá para Paris, né? Para França. Né? Compra e leva tudo para Ele lá. vai comprar 2 Aí bilhões. fica sem graça. Não, fica sem graça. Não, não, Só temos 2 que ter bilhões. ele para ganhar dele. Né? Vamos comprar, né, o estádio olímpico. Bom, doutor Carlos Isaia, nosso Grêmio. Só para terminar do Internacional, aqui o Internacional ganhou do Sport e o próximo jogo do Inter, veja bem, é contra o Bahia, na quarta-feira, agora, logo que vem, na semana que vem, dessa semana, né? Agora, quarta-feira. Inter e Bahia, não sei se é agora, né? Eu acho que é agora, né? Quarta-feira, Inter e Bahia, ou seja, o Internacional vai lá agora ver se, de certa maneira, né, acaba fazer uma desforra, né, no futebol do Rio Grande do Sul. Ou devolve ou toma mais, né, do que 4 do Bahia. E o Grêmio, né, doutor Carlos Isaia, que foi muito mal, perdeu de 4-0 no Bahia, volta a jogar contra o Juventude agora, dessa vez na Arena. E aí, doutor Carlos, Grêmio e Bahia? Não dá para ter confiança, né? Quando o time parecia que ia embalar, leva uma paulada dessa. Né? Fiquei tão feliz no penúltimo jogo. Digo, olha, acho que agora vai. Todo mundo achou, inclusive verdade. o nosso técnico. Aí faz aquela partida ontem. É claro que o time do Bahia está muito bem colocado. É um time bastante jovem. Jogaram lá na Fonte Nova, que é o reduto do Bahia, depois de uma derrota com o Vitória, no jogo anterior. Mas, de qualquer forma, levar 4 e aquele último gol retratou, assim, ó, tudo que foi o time do Grêmio naquele jogo. Olha, o Kahneman, que sempre a gente teve uma confiança máxima nele... Já não é mais o mesmo, a idade está... Eu estranhei, porque preço. o Kahneman não levou nenhum cartão, começando por aí. E segundo, que me faz aquilo em que deixa o jogador chutar entre as pernas dele e a bola entra entre as pernas do goleiro. Foi dramática uma situação. Eu não sei o que vai acontecer, vamos aguardar agora na quarta-feira, um jogo com o Juventude, que está numa posição muito ruim, praticamente rebaixado, né? Mas, de qualquer forma, não deu para entender. Ninguém entendeu o que aconteceu ontem. Não sei se teve algum problema interno. É claro que o time estava jogando extremamente desfalcado, em função que os titulares estão no departamento médico já há algum tempo. Mas, assim, foi lamentável, extremamente lamentável a situação. Vamos ver. Então, só para esclarecer, o Inter joga dia 22, portanto, depois de amanhã, né, aqui, lá contra o Bahia, e o Grêmio volta a jogar no domingo, dia 26, contra o Juventude. Então, sobre o futebol, eu acho que é isso aí, né, doutor Carlos? Agora, só relembrando o seguinte, o Grêmio e o Internacional, lamentavelmente, né, nós estamos, há algum tempo já atrás, para cá, jogando para não cair. Quer dizer, eu sou do tempo que Inter e Grêmio entravam, o Grêmio e Inter entravam no torneio nacional, com grandes chances de serem campeões, ou chegar lá em cima. Agora, faz tempos que estamos lutando apenas para não cair. Isso é uma coisa que mostra assim, a decadência, não só do futebol do Rio Grande do Sul. É muito pouquinho, não. É muito pouco, é verdade. Bom, então vou falar um pouquinho agora sobre sucos Petri, né? Nós temos aí o suco de laranja Petitbon, elaborado a partir de frutas selecionadas, higienizadas e suco concentrado de laranja. O suco de laranja Petitbon passa por um processo de pasteurização com adição de água e açúcar, sem incluir qualquer conservante na sua elaboração. É um suco levemente adoçado, claro, mas que não tem e não caracteriza como alto teor de açúcar, trazendo equilíbrio para a acidez da fruta, variando de acordo com a safra. Então, portanto, isso aí, suco de laranja Petitbon. E outra coisa é o seguinte, eu vou falar da nossa principal instituição financeira, né, que é um dos bancos mais importantes do Brasil, do ponto de vista de ser um banco público comercial, né, que atua firmemente disputando com a iniciativa privada no setor financeiro, que é um setor altamente competitivo. É o caso do Banrisul. Está na hora de atualizar a sua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com a tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples de cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da mão. Abra a conta direto pelo celular, acompanhe o saldo
Também você pode fazer transferências e pagar contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a sua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes dela. É o melhor. Está intuitivo, rápido e com um visual absolutamente moderno e novo. Baixe agora e confira como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida e o Banrisul está contigo nesta evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e também muito mais tranquilidade. Baixe o app e abra sua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, nós temos aí uma série de eventos que têm acontecido nos últimos dias, mas nós não podemos esquecer, né, Jane? No sábado passado, dia 18 de outubro, é uma data importante para a sociedade. Nós estamos comemorando sempre, dia 18 de outubro, é o Dia do Médico. E nós sabemos aqui, há um ditado que diz, de médico e de louco... Todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco. Mas essa questão toda que se coloca aí é porque, na verdade, a medicina é tão importante que todos nós, de certa maneira, queremos ter alguma coisa, uma ascendência sobre o nosso corpo, nossa vida, porque realmente este retrata a figura que é o médico, né? O médico é uma figura importante da sociedade porque ele é o camarada que nos garante, até os limites do potencial humano, nos garante uma vida mais saudável. E estamos, então, homenageando hoje, segunda-feira, o Dia do Médico, na figura desse camarada que é o emblemático do segmento da medicina no Rio Grande do Sul, o Dr. Carlos Isaia. Parabéns, Dr. Carlos Isaia. Eu acho que o profissional médico cada vez está mais importante na sociedade, porque nós vivemos uma sociedade em que hoje, né, se lá atrás as patologias eram mais concretas e tal, hoje nós temos patologias que acabam sendo patologias, aquelas invisíveis, né, que atacam a mente, que atacam a ansiedade, demência, depressão, essas coisas todas. Então cresce cada vez mais a importância da medicina e do médico. Muito obrigado, senhor. Obrigado, Gugu. O Dia do Médico, cada dia... A medicina, na verdade, mudou muito, né? A medicina antiga era uma medicina que a gente chamava de curativa, em que só se atendia os doentes, certo? Hoje se continua atendendo os doentes, mas se faz um trabalho que eu julgo assim de extrema importância, que é a prevenção, em que outros termos nós chamamos de profilaxia. Então, graças à prevenção dos cuidados que se tem nesta área, que a gente consegue diminuir doenças, diminuir o número de doentes, certo? E às vezes pegar patologias, principalmente câncer, lá no seu início. E com isso fazer o tratamento e salvar o paciente. Como é importante salvar um paciente. E como é importante trabalhar como obstetra no nascimento de pessoas. Então, a medicina ela tem um envolvimento muito grande que faz com que a gente tenha que ter uma dedicação cada vez maior. Muita preocupação no momento, com um grande número de cursos de medicina que estão sendo implantados. Porque vão ter mais médicos? Não. Porque nós estamos preocupados com a qualidade desses novos médicos que vão entrar no mercado, certo? Para fazer prevenção ou para curar patologias. É uma luta que se tem há muito tempo, mas que é importante, com um grande objetivo: cuidar da população, cuidar do paciente, ouvir um paciente antes de poder tratá-lo. Isso é fundamental.
Doutor Carlos, naturalmente, eu falei no começo aí que as doenças, elas estão hoje não só diversificadas, muitas acabaram tendo mais presença nas nossas vidas e tal, do ponto de vista de volume e tal, né, e atingindo mais número de pessoas. Philippe Pinel, por exemplo, dizia o seguinte, que tem a clínica Pinel, ele dizia o seguinte, que ali, se referindo a Pinel, que nem todos que são ali estão, e nem todos que são ali estão, nem todos que estão ali são, e nem todos que são ali estão. Essa coisa, nem todos que estão ali são. Né? Então, na verdade, tem muita gente, o que ele quer dizer é o seguinte, que nem todos aqueles que são, um tempo atrás eram loucos, estão ali. Tem muitos que estão fora e que não estão ali. Então, hoje é uma realidade isso. Nós vivemos o grau de ansiedade, de depressão, as pessoas, até crianças sofrendo com a questão de depressão. Isso, naturalmente, é efeito da vida que ele está levando, final de tempos, forma de não prevenção, alimentação, descuido com a saúde, doutor Carlos? Eu acho que é uma gama de aspectos, certo? Eu me impressiono hoje, quando atendo, às vezes, pacientes jovens, 17, 18, 20 anos, que já estão utilizando antidepressivos. Isso é demais, gente. Tem crianças tomando isso? Tem crianças Também, tomando me impressiona também o número de crianças autistas que estão aparecendo na população. Nós não tínhamos isso. Então, tem vários aspectos. A comunidade médica mundial está muito preocupada com isso aqui. Certo? Porque pelo tempo em que as pessoas ficam dedicadas, perdem durante o dia, principalmente jovens e adolescentes, em cima das telas, celular, televisão, iPad, por aí vai. Nós não sabemos a longo prazo qual vai ser a grande repercussão disso e o grande dano que isso está causando. Por outro lado, a alimentação que hoje está cada vez maior de alimentos processados, certo? Porque torna as pessoas têm um dia pesado, não tem tempo para se alimentar, muitas vezes se alimentam com fast food e por aí vai, ou bolachinha, e outros alimentos processados. Não sabe também qual é a repercussão que isso vai trazer. A falta de exercício, que às vezes o pessoal não tem tempo para fazer, e por aí vai, né? Nós temos uma gama de coisas, radiação, certo? E assim por diante. E eu nunca vi assim, não sei até como o senhor é médico, embora não seja a sua especialidade, né? Em primeiro lugar, o que é autismo? O que se define como autismo? Porque hoje me parece assim, quem está falando é um leigo, né? Mas como eu circulo muito, então eu vejo muitas pessoas dizendo que uma criança está agindo de uma certa maneira, já ela é taxada de autista. O que é autismo? Autismo é uma condição, certo? Que traz um problema neurológico, está exatamente na fronteira ou no limite entre o neurológico e o hemopsiquiátrico, certo? Em que não se sabe por que de uma hora para outra, de uns tempos para outros, melhor falando, por que tem aumentado tanto a prevalência, a incidência dessa situação. Talvez porque antes não se fazia diagnóstico, se fazia diagnóstico tardio, e a observação começa pelos pais, certo? Muitos casos de autismo são detectados quando a criança vai para a escola, certo? E assim por diante. Não se sabe se é questão de meio ambiente, se é questão de medicação durante a gestação, certo? Ainda é uma incógnita saber qual é a causa, o que predispõe a essa patologia. Na verdade, uma outra coisa evidente que eu volto a salientar, né, o Dr. Carlos José é obstetra, né, e tem uma formação bem específica na medicina, mas pelo conhecimento da medicina, etc. e tal, né, amplo que ele tem, profundo, Dr. Carlos, o que eu observo também é o seguinte, muitas crianças, 3, 4 anos, frequentando terapias. Não sou contra isso, mas eu acho que como jornalista, muitas vezes a gente é perguntado por isso. Uma criança
A terapia, a necessidade de uma terapia, quem é que vai dizer isso? E outra coisa, qual é a relação que o senhor, como médico, como pai, certamente, né? Avô? Avô, imagino, tem essa experiência desta relação, né, da família com as crianças. Veja bem, eu não estou querendo dizer que a família desestruturada naturalmente vai trazer problema para o pai, mas há um histórico nisso de que a desestruturação familiar também traz problema muito sério para as crianças. Separação dos pais, essas coisas todas, até que ponto isto é um fator determinante para a criança chegar nesse ponto de autismo, depressão, de ansiedade e tal, tendo a necessidade de frequentar em tenra idade uma terapia. É todo um processo, né, Silvia? Hoje as crianças, em função da atividade dos pais, quando chegam numa idade, já são colocadas não são escolas, mas são aquelas centros, certo, que recebem e cuidam de crianças já pequenas. Às vezes as crianças vão para lá e ainda usando fralda, antes de 2 anos, certo? Já passam por ali. Por um lado é bom, sociabiliza. Por outro lado, é a ausência dos pais. Isso de aí. repente trabalham o dia inteiro e lá pelas 6 da tarde vão lá pegar a criança e levar para casa. A criança já vem cansada. Já dorme, Quer não dizer, tem essa relação com os a pais, relação não é tem muito essa pequena, a não afetividade. ser nos fins de semana. Tem vários aspectos aí que têm que serem considerados. Não vou dizer que uma criança que fique dentro dessas jardineiras, como se chama, vai ter mais possibilidade de ter problema de ordem emocional. Tem um dado interessante, né, importante. Hoje, 40% dos casais se divorciam, certo? Não. E às vezes pega uma criança com 2, 3, 4, 5, 6 anos que sofre, sem dúvida sofre a questão, certo? Então, são vários aspectos que podem levar a isso. Mas assim, especificamente 1 ou 2, fica difícil de colocar. Na verdade são diversos aspectos, né, que acabam isolados em conjuntamente trazendo essas questões, né, gente? É verdade. São N aspectos aí que tem uma vida moderna complexa, né? E uma vida urbana, né? Complexa. Agora, o que eu acho é que nós temos que pensar em retomar coisas antigas e muito sábias, né? Dormir mais cedo, levantar mais cedo, alimentação, sono e o contato humano. Ele dentro da família, da é própria ambiente imprescindível. familiar. Hoje a gente tem muita tecnologia, a gente tem muitos exames, tem muita conversa eletrônica, consultas, que é um avanço bom até, principalmente na pandemia. Então as pessoas podiam fazer consultas com o médico por vídeo e podiam até consultas de terapia, né, com psicólogo, psicanalista ou psiquiatra. Então isso tudo aí não é claro que tem um lado positivo, mas ninguém pode assim abrir mão do contato pessoal com o médico, do olho no olho, né, do aperto de mão até do abraço. É uma realidade, né? Então a relação médico-paciente não pode ficar só num pedido de exames e uma conversa rápida, às vezes monossilábica, né? E isso aí não é uma coisa que não a gente sabe que não é bom, não é o desejável, não é o correto. Então a gente torce e também dentro da família, né? É aquela coisa, às vezes na mesa está cada um com o seu celular. Nos Estados Unidos, eles tentaram colocar os computadores na mesa da família, na sala, para ver se eles faziam um tal de cocooning, que seria reunir as pessoas na sala com os computadores em cima da mesa, e aí é com a expectativa de ter mais contato, de não ficar lá um adolescente enfurnado no quarto com o computador, de não ficar o pai e a mãe também isolados. E, no fim das contas, o que aconteceu? As pessoas ficam no computador em cima da mesa e mandam mensagem para o irmão, para a mãe que está do lado.
É uma coisa muito louca, né? E acabou assim o tal do cocooning, que era um método que os americanos estavam pensando para colocar as pessoas mais em contato umas com as outras e com elas mesmas. No fundo, eu acho assim que a ciência, né, e a tecnologia, a informática, é óbvio que eles não respondem e não vão responder a todas as questões humanas. Se de um lado eles prorrogam a vida, se de um lado eles assim dão uma expectativa de uma liberdade muito grande, de um outro lado, a pessoa fica às vezes isolada no seu computador no meio de 5 milhões de pessoas, né? Então isso aí é muito triste. Eu acho que o contato presencial com os amigos, com a família, com o médico, com o advogado, né, com o jornalista, isso aí é ou a gente vai ter isso aí, ou o custo disso aí é alto. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, não por acaso, tem muitos adolescentes que estão se suicidando. É verdade. Eu até nem faço muita questão de procurar saber quantos, até porque isso aí é difícil de saber e eu talvez ia ficar mais triste ainda sabendo de quantos jovens. Schopenhauer já diz, né, que quanto mais conhecimento tu tem, mais tu sofre, né? É verdade. Então, realmente é complicado isso, Eclesiastes, né? É. A sabedoria do rei Salomão. Então, na verdade, assim, essa questão toda... Eu, às vezes, doutor Carlos, eu corri algumas maratonas e tal, e há 44 anos, como eu moro na frente do Parque Marinha, eu conto essa coisa, às vezes é bom para fazer a conexão do que eu vou dizer. E eu normalmente uso o celular, trabalho no celular, mas eu tenho um momento que eu solto o celular, eu vou fazer as leituras e tal, escrever os textos que eu escrevo e tal. Mas eu vou no parque, até hoje de manhã estive lá, e aí eu fico fazendo meus exercícios e olho as pessoas que estão no parque. Elas estão caminhando com o celular na mão, estão sentadas nos equipamentos, ao invés de estar fazendo o trabalho, estão vendo o celular. Quer dizer, o celular realmente é um instrumento que está nos fazendo com que nós percamos a conexão com os humanos. Nós estamos nos desconectando. Isso é uma coisa que certamente tem a sua consequência ruim, do ponto de vista de relacionamento, de conexões, e por isso talvez muitos jovens não se sintam amparados, porque na verdade, né, doutor Carlos, a vida, o ser humano, ele precisa ter a conexão com outro ser humano. A vida são relacionamentos. Quanto mais relacionamento, mais conexões nós tivermos, está provado cientificamente, melhor será a nossa vida, a nossa qualidade de vida. E mais teremos perspectivas. Esse é o problema, falta de perspectiva, de esperança. Vocês já viram alguém postar uma mensagem nessas redes sociais dizendo, olha, eu estou muito mal, eu não estou legal? Não. As mensagens só vê assim, estou muito bem, fui gente aqui, feliz, fui ali, gente feliz parará, parará, e foto e coisa. Gente feliz. E o Isso ser é uma humano minoria. o ser humano é muito estranho, porque o ser Isso é uma humano... minoria. Quem já não está bem, começa a ver tudo aquilo, às vezes até amigos e coisas assim, ele vai se sentir o pior das pessoas. Ele vai se deprimir, não tenha dúvida, certo? Então tem todos esses aspectos. Agora, então, com abrangência também, em termos de trabalho da inteligência artificial, hoje, casualmente, eu estava lendo uma reportagem que saiu numa revista internacional muito grande, que estão recebendo trabalhos científicos para publicar, mas começam a observar que o autor usou mais inteligência artificial do que escreveu. E isso começa a ter um problema ético, porque quem é o autor, certo? A pessoa que se diz autora, que fez o trabalho, utilizando tudo isso, certo? E querendo publicar. Uma coisa interessante, o senhor coloca uma coisa que é interessante. Eu faço palestra, eu fiz a palestra semana passada numa empresa de telecomunicações aqui em Canoas, e eu fico muito tempo preparando as palestras. Exatamente. Aí um camarada chegou para mim e disse, por que tu não coloca lá? Eu disse, não, isso não é comigo, cara. Eu fazer uma coisa, eu tenho que fazer com o meu jeito. Mas isso já é uma realidade hoje. Claro, então as pessoas estão querendo agora terceirizar a sua capacidade de pensar. A sua falta de capacidade. A sua falta de capacidade, então querem, de certa maneira, compensar com isso. Eu digo assim, não, eu demoro 3, 4 dias para preparar uma palestra, que dependendo do tema que eu vou fazer, mas eu é que faço, eu que elaboro, blá, blá, blá. Então,
cara me chega e diz, não, bota lá no coisa que vai te dar a palestra, vai te dar uma palestra pronta, depois eu não quero, eu que faço a palestra, pô. E o ser Vê só, humano, né, que coisa. E o ser humano é muito doido, né? Porque o ser humano é o que eu saiba, assim, é o filhote que leva mais tempo para ser desmamado, assim, né? Quanto tempo leva uma criança para ter independência da mãe dela, né? Olha, Qual é a média hoje? Tem uma média de 4 anos? De que vai depender, por exemplo, a Tem um amamentação, meu, certo? Tem mães que amamentam até o 8º mês, 9º mês e param, certo? Tem mães que levam até 2, 3 anos, verdade, só que é só para criar dependência da criança com ela, certo? Então tem vários aspectos aí que tem que ser considerados. E agora o que eu vejo assim é realmente as pessoas elas têm que se dar conta que o convívio presencial, o contato. No Japão, por exemplo, tem muitos jovens, muitos adolescentes que simplesmente não saem de casa. Eles fazem tudo pelo computador, inclusive namorar outras pessoas. É tudo virtual. Eu acho muito triste isso, né? Um país como o Japão ter jovens que simplesmente ficam dentro do quarto fazendo tudo pela tela do computador. Isso aí é uma coisa que eu chego a achar que é quase assustadora, assim, né? E a gente vê, né, esse mundo aí que diz que ao mesmo tempo que as pessoas precisam disso, os seres humanos, o que mais diferencia o ser humano do animal, a gente hoje em dia acha que não pensa mais tanto na razão, a gente pensa na linguagem. O ser humano evoluiu, ele foi para frente, ele é o que é por causa de linguagem, não tanto por causa de razão. Porque razão, o macaco também tem, outros bichos também têm, às vezes até mais do que nós. Mas linguagem não. Falando mais do que nós, o Winston Churchill, uma vez perguntaram para ele qual era a diferença entre os homens e os animais. E ele disse, os animais não escolhem um estúpido para liderá-los. Essa é a diferença que o Churchill disse. Bom, vamos fazer o seguinte, fazer um intervalo aqui, lembrando, né, do Vinhos do Mundo. Que não gosta de um bom vinho, né? Depois chegar em casa, depois toma um vinhozinho e tal, né? Enfim, na Vinhos do Mundo, acreditamos que vinho é experiência, é memória, é celebração. E há 29 anos compartilhamos isso com você. Uma trajetória feita de confiança, amizade e taxas cheias de significado. Conheça nossas lojas e viva o melhor dos mundos na Vinhos do Mundo. Fica ali na Alameda Alípio César, 203, no bairro aqui da Cristóvão Colombo, né? E também na Avenida Cristóvão Colombo, 1493, na Avenida Getúlio Vargas, 1135. E outra coisa importante, né? Se beber, não dirija. E beba com moderação. O vinho é bom para degustar. Eu digo sempre que a gente não bebe o vinho, a gente degusta o vinho. E vamos falar de nosso tour gastronômico aqui, o Di Paolo, né? Visite a rede Di Paolo Galetos, unidades com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Comida saborosa com essência artesanal. Preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Pratos saborosos que são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto Primo Canto em Porto Alegre, aqui no Boulevard Laçador. Ali você encontra também a opção Express. Muito bem, vamos falar um pouquinho do Sicredi, né? O sistema de crédito aí que hoje é um grande sucesso, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Na Sicredi Origens, por exemplo, investir é mais do que aplicar o seu dinheiro. É crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos e renda variável, com atendimento próximo e especializado, invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista. A vida é feita de fases, seus investimentos também. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar.
Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Pois é, aqui agora os dois parceiros, hoje aqui o Dr. Carlos e o Jaime, estavam discutindo a questão dos investimentos, estão vendo ali como é que está os investimentos, no Sicredi é importante, né? Então quem tem, né? Você fica com cuidado para cuidar, né, Jaime? É verdade. Tem os investimentos no Sicredi. É como dizia quando eu era criança. Faz tempo, então, isso? Quando eu era criança, lá em Bento Gonçalves, foi uma pessoa da Caixa Econômica Federal, entrou na sala de aula e ela nos deu um lápis desse tamanho assim, um monte de lápis, uma borracha grudado no lápis grande, aí deu uma cadernetinha e deu o que mais? E aí deu uma caderneta para fazer poupança, aí estava escrito, mão que economiza é mão que não pede. Aí nós fomos convidados a ir lá no centro da cidade e foi abrir uma conta na poupança da Caixa. Aí me lembro dessa época. Não sei se era poupança na época, se chamava aí. Caderneta de todo poupança. Mundo Chamava de mordeu lá, caderneta o pai e a de mãe, poupança. pegou, A caderneta. mordeu o pai e a mãe, pegou um dinheiro e aplicava ali. Na Então era caderneta de uma poupança. educação em 1960, mais ou menos. É. Então é uma educação financeira já naquela época. E aí, em troca, a gente ganhava esse lápis enorme e os outros lápis de cor também. E a Caixa nos convidava para ir lá. Não, leva essa carteira lá e abre uma conta. Isso aí, Jaime, que tu fala é importante, né? Porque na verdade é o seguinte, ó. Isso aconteceu, a Caixa Federal, acho que foi a primeira a fazer isso aí. O que acontecia? Eu, quando eu tinha lá meus 12 anos, meu pai chegou e foi na Caixa Federal, ele era militar, ele recebia pela Caixa. Ele chegou lá e era uma orientação daquela época dos pais. Chegou lá e tinha uma poupança para ele e ele fez para cada um dos filhos. E aí a Caixa abriu a possibilidade de fazer uma poupança para os filhos menores, só que com o aval do pai, né? Só o pai que podia movimentar e tal. E eles davam uma cadernetinha. E eu recebia aos 12 anos de idade uma cadernetinha com o meu nome e tal, uma fotografia minha, caderneta de poupança. Aí o meu pai tinha botado uma quantia lá, sei lá, não sei quanto é que era, hoje 100 pila, sei lá o que é. Então, olha aqui, ó, agora tu é que vai administrar a tua conta. Mas tu só podia, depositar, tu não podia retirar. Né? Quer dizer, para ficar com o pai, a obrigação, digamos assim, a condição de ele cuidar até os 18 anos. Até os 18 anos. Então, ali, com certeza, milhares de pessoas, pode ser até que bem milhares de pessoas, aprenderam, né, a poupança. E um país se faz através da poupança. O Brasil, por exemplo, tem uma despoupança de 4% do seu PIB. Os países que se desenvolvem, eles têm poupança acima de 20% do PIB. Olha o gap. Olha a diferença que tem. Né? Então, nós precisamos estimular as pessoas a pouparem. E naquela época se criou essa caderneta de poupança, por isso que dizia caderneta de poupança. Davam também os porquinhos. Isso, os porquinhos para botar as moedas. Que é a formiga da FINAB. Com o porquinho cheio, eles abriam e contavam. Mas sabe o que eles faziam? Eles davam o porquinho para botar moeda, para te fazer ali a poupança em casa e depois levar lá para depositar. Tinha a formiga da FINAB também. A formiga da FINAB, exatamente. Isso. Doutor Carlos, osteoporose, o que é? Vamos passar para um assunto mais sério. A semana passada, se não me engano, foi sábado, houve um chamamento mundial para esse agravo de saúde que chama-se osteoporose. O que é osteoporose? É a perda de cálcio dos ossos. Dá dor? Não dá dor nenhuma. Eu sempre digo, a osteoporose é uma situação silenciosa. Qual é o dano da osteoporose? É a pessoa levar um tombo, cair e fraturar o fêmur ou um braço. Por quê? Porque o osso está todo rendado, ele já não tem muita estrutura, porque ele perdeu o cálcio. Antes da osteoporose, nós temos um outro estado que chama-se de osteopenia, que já é uma paciente que faz o exame que se utiliza para ver a parte óssea é chamado de densitometria. Normalmente se mede, se avalia a quantidade de cálcio do fêmur, que é o osso principal, certo?
E também da coluna, porque os ossos são um pouco diferentes. Às vezes tu tem perda de cálcio na coluna, não tem no fêmur, às vezes tu tem no fêmur, não tem na coluna e por aí vai. Mas, no caso da mulher, que é onde incide um pouco mais a osteoporose, nós temos uma outra situação que vem a ser o período da pós-menopausa ou climatério. Naquela mulher que não tem mais um hormônio, que vem a ser o estrógeno, que é o grande hormônio da mulher. O estrógeno ele funciona, como a gente chama, de tampão do osso. Ele não deixa o osso perder cálcio. Na ausência, então a paciente passa a ser uma perdedora de cálcio, certo? E aí pode levar para um estado de osteopenia até um estado de osteoporose. Eu chamo a atenção porque uma queda que leva à fratura do fêmur, ela vai direto para a colocação de prótese de fêmur, que é uma cirurgia grande, em que se coloca uma prótese e que depois vai exigir do paciente uma adaptação a isso. Então, o que se diz sempre, evite quedas, evite quedas. E aqueles casos de tem pessoas, homem ou mulher, que normalmente vivem sozinhos, já lá na faixa dos 60, 70, 80 anos. Muito cuidado. 95% das fraturas de osso ocorrem dentro de casa. Então tem que ter todo um cuidado para evitar quedas. Não ter tapetes, não usar chinelo, usar um sapatinho de borracha embaixo e o principal, celular pendurado no pescoço. Ué, que é isso? Por quê? Porque existem muitos casos que a pessoa está sozinha dentro de casa, leva uma queda, faz uma fratura, não consegue se mobilizar, se levantar para chamar alguém e às vezes fica horas lá numa situação, certo? Desse tipo, deitada, com dor, com fratura e não tem ninguém para chamar. Então, isso é um conselho que eu sempre dou para minhas pacientes que moram sozinhas e que têm mais de 60 anos. Está em casa, celular no bolso ou pendurado no pescoço. No caso de acontecer uma situação dessa, Sim, ter com quem chamar. Duas coisas a respeito disso aí. Uma experiência pessoal. Por exemplo, eu tenho, como eu faço maratona física, tem muitos, tem médicos, até o Orestes Stefano, que é médico e tal, justamente eu acho que é o ginecologista. Sim, Stefano. O Stefano. Gente boa. Então ele disse o seguinte, ó, ele até hoje, ele está com 82, 83 anos, e até hoje ele corre lá no parque. Então ele chegou para mim e disse assim, ó, desde há muito tempo que nós corremos, mais de 30, 35 anos, ele disse assim, Silvio, quando tu chegar nos 50 anos daquela época, tu vai, certamente, tu tem uma perspectiva de vida, nós temos, cada um tem, mas a partir dos 50 anos, para evitar quedas dentro de casa, chegar a uma certa idade, temos que fazer musculação nas pernas. Musculação. Então, desde lá para cá, eu venho fazendo musculação todo dia. Então, grande parte, doutor Carlos, eu li um texto outro dia sobre isso, das quedas de pessoas de mais idade, é porque elas perderam a musculatura das pernas, elas só têm o osso. Então, eles não se sustentam. No parque mesmo, é uma coisa hilária. Mas certa vez o Orestes, pergunta para ele, o Orestes ele é pequenininho, tá, magrinho e tal, e ele só corria. Ele não fazia isso aí que ele recomendava para os outros, ele não fazia. E deu uma ventania no parque, é uma coisa hilariante. Ele ia voando quase, o vento ia levando ele, nós saímos correndo para pegar ele. Senão ele ia levantar voo. E essa é uma realidade, quer dizer, é verdade, tem que ter musculatura para poder até levantar da cama. Quem não tem musculatura na perna, não consegue levantar da cama. E a maioria das quedas, além dessas que o doutor Isaías citou, se dão exatamente pela falta de força muscular nas pernas. É o músculo esquelético. Músculo esquelético. Então, essa é uma questão que antigamente até se dizia que por coração não era interessante fazer musculação, peso. Aí as pessoas foram mudando de ideia. E hoje, a maior parte não. Até a musculação, o exercício com peso é bom. Né? E realmente se chegou a essa conclusão, que tem que ter exercícios
e tem que tentar, né, desenvolver a musculatura, manter a musculatura para evitar quedas, para evitar outros problemas. E outra coisa, se a pessoa leva um tombo, se ele for meio atleta, assim, ele vai se dar melhor do que se ele não for. É verdade. Porque ele vai ter uma proteção, ele vai, a própria proteção. E a própria agilidade do cara O ficar músculo, ágil, o esquelético, né, que se eu não me engano ele cobre todo o esqueleto. Né? Isso aí faz muita falta. Né? Então é isso aí, mexa-se. O doutor Isaac tem falado, inclusive, nisso aí, fazer exercício. As pessoas têm que se exercitar e muitas vezes de uma coisa muito pontual como essa aí. O coração mesmo, né? O músculo, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho da Allgeier, né? Empreendimento da Allgeier Incorporações. Novo empreendimento da Allgeier Incorporações, que é o Vila Portal, um condomínio exclusivo ali na Vila Conceição. Isso fica ali no coração da Zona Sul. Lembrando que são apenas 18 casas. Assista a mensagem da Allgeier Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, olha aqui, ó, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas de Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo, saindo aqui do Salgado Filho, claro, estou falando da TAP. As tarifas são civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, um atendimento de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. E vamos falar, claro, naturalmente, aqui eu estou do lado do Jaime, o Jaime é um camarada que abusa um pouquinho, de vez em quando, na mesa, né? Então a gente dá para ele aqui uma olina e ele olina. Rainha da Serpentina. Rainha da Serpentina. Aliás, tu gosta muito de serpentina, da olina e do carnaval. Do carnaval. Carnaval. E tem a serpentina do chopp também. Né? Isso ele sabe bem, né? Então, qualquer coisa, assim, qualquer indisposição estomacal, a olina é a essência de vida. É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório VESP, há mais de 100 anos. E o nosso supermercado Zafari, Grupo Zafari, né? 90 anos do Grupo Zafari. Realmente o Zafari é hoje uma empresa emblemática do ponto de vista de supermercados no Brasil, reconhecido no Brasil pela qualidade de seus produtos, pelo atendimento, enfim. Zafari é Zafari, né? Transformando sonhos em realidade. Todo dia, um novo começo. Assista agora a mensagem do Grupo Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Tá bom, beleza. Olha aqui, ó, vamos ver a mensagem da Prefeitura de Porto Alegre. Claro, sempre tem uma preocupação da Prefeitura com a infraestrutura e tal, com melhorar cada vez a cidade de Porto Alegre. Passei hoje nessa zona aí onde tivemos a enchente, onde mais afetou, né, a cidade, e realmente as marcas ficaram, né? Muitas casas comerciais, inclusive, que a gente estava acostumado a frequentar, ou passar, visualizar na cena urbana da cidade, já não existem mais. Mas Porto Alegre está retomando devagarinho, naturalmente, diante das circunstâncias, a sua vida normal desde aquela enchente. Vamos à mensagem da Prefeitura de Porto Alegre. Para a Sandra, que procurava um emprego, a Prefeitura criou novas oportunidades. Para o Léo, que queria esperar o ônibus com mais conforto, a Prefeitura instalou novos abrigos. Para a Cris, que queria atenção para os problemas da sua rua, a Prefeitura visitou várias comunidades. É a Prefeitura de Porto Alegre fazendo mais pela cidade, mas principalmente fazendo mais por você. Jaime Cimete, tu tem um livro para mostrar, né? Sim, com certeza.
Eu vou rapidamente falar. São 5 minutinhos. Rapidamente falar em 3 livros. Esse livro, A Hora de Partir, a Grande Imigração Toscana, de Antônio de Ruggiero, fala um aspecto importante. Nós estamos completando 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, e é um livro interessante que mostra esse fenômeno e o diferencial. Ele trata dos toscanos, que na verdade a maior parte dos italianos que vieram para o Brasil eram do Vêneto. O segundo livro que eu gostaria de destacar aqui é o Edgar Morin, que aos 104 anos é um dos grandes pensadores em ação vivos, né? Ele aqui, né, com tradução do Juremir Machado da Silva, ele fala das posições sociais, políticas, né? Fala sobre Deus, sobre a vida, e é muito interessante. Ele tem um espírito bastante libertário, né, criativo, enfim, é um intelectual importante. Por último aqui, as reflexões sobre a passagem do tempo, são 58 crônicas de Fernando Goldstein, né, que é empresário famoso, né, do ramo imobiliário no Rio Grande do Sul. E aqui ele tem muitas crônicas apresentadas pelo Nelson Sirotsky e pelo Lucas Amorim, e falando sobre a vida, falando sobre o filho que ele tem com uma doença rara, o esforço que ele faz também para isso. Então, é isso. Bom, nós temos, antes do final do programa, naturalmente, nós temos que tocar num assunto, claro, não podemos deixar, que é o assunto que vem se arrastando há muito tempo, cada vez mais se agravando, é a questão, né, das relações do Brasil com os Estados Unidos. O atual presidente do Brasil, né, que foi, num arranjo da Suprema Corte, foi eleito, ele cada vez mais está afundando o Brasil e está dinamitando as pontes que já existiam há mais de 200 anos nesta relação Brasil com os Estados Unidos. Ele disse agora, por exemplo, ontem, é muito complicado ouvir esse cara falar, não dá mais, enfim. Mas ele disse que não aceita que alguém de outro país venha falar sobre o Brasil e tal, fazendo ameaças à maior nação, a mais poderosa nação do mundo, que são os Estados Unidos. Jaime, um minutinho, a tua apreciação sobre isso. O Lula está botando gasolina no fogo, quer dizer, daqui a pouco as coisas vão piorar mais ainda. Eu acho que o Brasil não tem condições de fazer uma briga de cachorro grande com os Estados Unidos. Então, é a mesma coisa que aquele guaipeca pequenininho ali que fica latindo para o grandão, né? Então, o que se vai esperar disso aí? Eu acho que o Brasil tem que remexer na sua política externa, não só com relação aos Estados Unidos, com relação ao Oriente, com relação à China, com relação a... O Lula não é recebido em Israel, não é recebido em Portugal. O Lula está queimado na Argentina. Aqui no Brasil mesmo ele não pode sair, meu. Então, aqui mesmo no Brasil ele não pode sair. Eu acho que é preciso remexer nisso. Então, o problema não é o Eduardo Bolsonaro, como eles querem passar, que são as denúncias. As denúncias lá fora nada mais são o retrato daquilo que está acontecendo aqui dentro. Eles que desmintam, então, que não haja perseguição aos jornalistas, que não haja censura, que não haja, enfim, uma série de gente presa sem processo, que o STF está fazendo o que quer com todas as pessoas, agindo arbitrariamente, de maneira autoritária. Como o Brasil é signatário, sobretudo no acordo de Porto Rico, que trata dessas questões de direitos humanos, então o Brasil tem que se submeter a isto. Tem muita pessoa que diz, os Estados Unidos estão se intrometendo. Não estão se intrometendo. É um acordo internacional, o James sabe muito bem disso, que o Brasil é signatário. Então, e nós temos que, numa confraria, num condomínio, por exemplo, tu mora num condomínio, tu tem as tuas coisas para fazer, tu não pode fazer coisas, tu tem restrições para fazer no condomínio. Uma relação interplanetária de países também estabelece essas relações. Doutor Carlos, cada vez pior a coisa. Eu acho que a gente sempre acha que não vai acontecer mais nada, certo? E acontece. Olha o que está acontecendo entre Estados Unidos e Venezuela, certo? Eu não tenho dúvida que da forma como estão sendo colocadas as coisas, certo? Que vai haver, ou o Maduro vai sair, ou certo? Vão tirá-lo. Ou vão tirá-lo. Agora, e nós? Será que seremos o próximo? E assim, algumas coisas tão infantiloides de condutas que chamam a atenção. Não se acredita daquilo que foi dito. Ora, uma relação entre dois países grandes, certo? Tem que ser uma relação de respeito,
certo? Que já dura mais de 200 Trabalhar anos. melhor as situações, discutir melhor essas situações. Só que não tem base para isso. É o que a gente diz, contra fatos não existem argumentos, certo? Perfeito. Então, espero que tem as coisas jeito. que o Brasil tome juízo e ciência do seu limite, da sua capacidade, da sua incapacidade também. Jaime, obrigado pela tua presença. É isso, aqui. eu que agradeço, bancada. Dr. Carlos Zay, obrigado pela Foi um sua prazer presença muito aqui. grande. Eu quero lembrar para vocês que até o dia 4 de novembro eu estarei aqui apresentando uma atividade que o chefe deu uma saída para dar uma desopilada. O Grêmio não ajuda, né? O cara então tem que viajar. Uma boa noite para todos vocês. Amanhã um novo encontro aqui com o nosso Atividade. Até lá. Boa noite.